Oi! Seja muito bem-vindo ao nosso Bolo com Fé Cast, o nosso podcast para a gente falar sobre fé, sobre a palavra de Deus, sobre espiritualidade, de uma maneira sempre muito leve e nunca religiosa. Jamais. Em nome de Jesus. E hoje a gente tem um assunto, né? Hoje nós temos um assunto. Que muita gente tem dificuldade com essa palavrinha. Calma. Antes, curte, se inscreve, ativa o sininho. Ativa o sininho. E nós estamos numa série. Sim, o Jesus que eu nunca conheci. O Jesus que eu nunca conheci. E nós já falamos do silêncio de Deus, que esse episódio foi muito bom. Maravilhoso. E acho que está sendo um dos mais vistos aqui do nosso canal. Porque já está entrando aí como sendo com um dos mais vistos. Ele passou oração, será? Ainda não. É porque oração. A oração foi muito bom, mas esse Quando Deus Fica em Silêncio foi muito bom. E hoje o nosso assunto é muito difícil. Né? É difícil. Muita gente tem dificuldade com isso. Você tem dificuldade com isso? Não muita. Não muita. Depende do assunto. Não, depende pra quem. Tipo, se for Deus lhe pedir alguma coisa assim... Não. Não, lógico. Mas você que está conosco, você sabe dizer não? O poder de dizer não. Difícil. E assim, o poder de dizer não para a coisa certa, ou melhor dizendo, você dizer não dentro da motivação certa, dentro do cenário correto. Dizer não. E não dizer não só por ser uma pessoa antipática. Ou do contra. Chato, teimoso e tal. Mas aprender a dizer não. Sim. E nós estamos nessa série, se você não viu os outros episódios, a gente recomenda muito que você assista. Porque a gente está, desde lá de trás, falando sobre a vida de Jesus. E a gente vai chegar num momento agora muito importante da vida dele. Então, se você não viu o resto, é importante que você assista. E esteja, de preferência, se você tiver, com uma Bíblia, caneta, caderno, e vai anotando. Inclusive, em breve lá no nosso Instagram, no Bolo com Fé Cast, você vai ter ali umas opções de Bíblia, de estudo. Não, até esse episódio ir para o ar, já está lá. Já vai estar lá. Já estará lá. E eu lhe aconselho você comprar a Bíblia NVI, tá? Porque é uma versão mais fácil para entender. Exato. E falar sobre o poder de dizer não. Hoje, por que é muito importante aprender a dizer não? Porque dizer não vai nos livrar de sermos reféns de amizades que na verdade são parasitas. Eita. Sabe qual é a diferença de uma amizade saudável com um parasita? Uma amizade saudável é uma troca dos dois lados. Exato. Então, o parasita só suga tudo que você tem. Então, uma pessoa que quer ter muitos amigos é sinal que ela nunca é amiga, ela é parasita. Vou explicar. Eita. Porque para você ser amizade com alguém, então significa que tem que ter essa troca de preenchimento. E eu lhe preencho, você lhe preenche. Agora, como que uma pessoa consegue preencher muita gente? Ela é limitada. Então, se ela tiver muito amigo, significa que ela não contribui. Ela quer ter muito para poder sugar. Sim. Então, ela sai de amigo para parasitas. Eita. São aqueles que sugam. E a gente tem que aprender a dizer não. Porque o dizer não é só sobre as coisas que nos oferecem, mas o dizer não também é para que a gente não seja. Exemplo, eu não vou dizer não apenas para eu não ter parasitas. Eu vou aprender a dizer não para eu não me tornar um parasita. Como, por exemplo, aquelas pessoas que gostam demais de ir na casa dos outros. Não pode ter um convite que gosta de ir na casa dos outros. Vai correndo. A Bíblia diz em Provérbios que não se apresse, ou melhor, arrede o pé da casa do teu irmão antes que se torne enfadonho.
Ou seja, ainda que o outro esteja fazendo um convite sincero, às vezes eu preciso ter a sabedoria de dizer não, para que aquilo não se torne um problema para os dois lados. Dizer não, aprender a dizer não, é a bênção e a sabedoria da vida. Para você não ser sugado e também não sugar. E por que a gente precisa aprender a dizer não? Porque independentemente da sua religião, todos nós sofreremos o que as escrituras chamam de tentação. Mas antes da gente entrar nesse momento da vida de Jesus, que é Mateus 4, tá? Vamos ficar em Mateus 4, depois a gente vai citar o Lucas 4, mas Mateus 4. Antes da gente ficar nisso, eu acho que a gente tem que definir, Bruna, o que é tentação. Tá. Vamos começar, Sabatina, Fer. Bruna, o que é tentação? Essa ela não esperava. Tentado em algo, ela não esperava. provado em algo Tiane, que... Ela não esperava essa. Talvez você que seja desejoso para você, que você olhe, que você deseje com a carne, com os olhos, só que não é algo que vai te fazer bem. É bolo com Faircast, porque hoje tem bolo. É uma das maiores confeiteiras do Brasil. E aqui tem um bolinho maravilhoso. Não é bolo, é sobremesa isso, mas é, né? Hoje tem. Que tribulação. Hoje tem. Tá vendo? É uma tentação. A minha tentação, perder a cabeça aqui, todo episódio. Então, eu sou uma benção. Vamos lá. Tem um episódio que chama sobre é uma bênção ser abençoado? Depois você... Olha, deixa eu te dizer. Definir tentação não é tão fácil. Tá. Por qual razão? Vamos lá. Eu vim de uma família religiosa. Então, existem algumas coisas que era tentação para mim não fazer, mas na verdade era só um problema religioso. Tipo, assistir Harry Potter. Tipo, assistir Harry Potter. Então não é uma tentação? Meu Deus, eu estou pecando para assistir Harry Potter. Vou pro inferno por causa do Harry Potter. E eu... como que é? O feitiço? Alô, Romura? Espectro Patronum! Então, oh meu Deus, eu sou um pastor, estou fazendo isso aqui, Jesus, perdoa. Então, o que você fez comigo? Ou, por exemplo, ir na praia. Tenho certeza que o pessoal aqui que vem de famílias religiosas viveu situações assim parecidas e com o tempo foi quebrando. Foi entendendo. Assistir televisão, esse tipo de coisa. Exato. Agora, até essas coisas podem estar na tentação. Porque o que a Bíblia estabelece como tentação, a palavra de Deus, é o que de fato me empurra da vontade de Deus. É a satisfação do desejo humano, vírgula, sem a graça e o consentimento e a maneira divina. Então o problema não é fazer o que eu estou com desejo, mas o modus operandi de como está sendo feito, a maneira como está sendo e que vai me afastar. E que me afasta de quem Deus me chamou para ser, do meu propósito. Entendi. Vamos lá, para a gente entender. Não tem como. Toda vez que fala de tentação, fala de fome, não tem como. A gente vai ter que cair no mais comum, que é a relação sexual. Não tem como. Falou de tentação, parece que já vem na cabeça a maçãzinha. Mas, por exemplo, a relação sexual que Deus criou. Entre homem e mulher. Exato. Então entre o homem e a mulher, então ali o casal é uma bênção. Porém, se um deles trair e fazer o mesmo ato com outra pessoa, tá vendo? Eles estão fazendo a mesma coisa. Só que... Exato. Muito errado, né? Saiu da direção e do propósito estabelecido. Entendi. Então, isso é tentação. Entendi. Então, por exemplo, não é só o
o ato em si. Se é como eu faço. É como e a motivação que entendi. se carrega. Esse sempre é o grande problema. Porque algumas vezes haverá uma tentação até de fazer a coisa certa com a motivação errada. Porque a tentação se carrega muito mais pela motivação do que pelo ato em si. Entendi. O pessoal em casa aí compreendeu? Compreendeu, Fer? Ficou bem claro. Legal? Então a gente tem que começar por aqui. Tá. Por quê? Porque se a gente estabelecer isso, porque se tentação for só aquilo que a gente define como situações visíveis, a gente vai ter que entrar conforme a nossa fé, na Bíblia aqui, na palavra de Deus, em Adão e Eva. E aqui, cara, Adão e Eva era a minha cabeça. Minha cabeça, quando eu era criança, cara, não tem nada a ver. Por exemplo, a minha tentação quando eu era criança era jogar Mega Drive, depois PlayStation. O que tem a ver uma coisa com a outra, com Adão? Até eu começar a entender que a tentação tem a ver com 3 motivações que está relacionado a satisfazer o desejo da minha carne a qualquer custo. Segundo, o desejo dos meus olhos, aquilo que seja aparente tanto para mim quanto para os outros, ou seja, querer fazer alguma coisa só para que eu seja notado, para que eu seja visto. E o terceiro, para que eu me sinta um mini Deus, um Deus. Aquela realização absoluta de independência, eu não preciso de mais nada de ninguém. Eu estou no auge. E tenho tudo aos meus pés. Nossa. Então, é aí que a gente começa a definir. E para a gente definir isso para quem está ouvindo a gente tem conosco, cada um vai ter tentação dentro do seu nível e de vida. Ou seja, dentro da sua realidade. Por exemplo, alguém que às vezes vem de uma família como eu vim, como a gente veio, por exemplo, cara, quantas vezes ia no supermercado, só tinha 50 centavos quando o pão ainda era 10 centavos. Nossa. Aí você só tinha 50 para comprar, 5 pães. E aí eu vi aquele suspiro quadrado, maravilhoso. Que vontade de pegar um e sair correndo. Tentação? Exato. A motivação errada, né? A motivação errada para satisfazer um desejo. E a motivação, tipo assim, eu queria comer, mas o modo pelo qual eu estava fazendo é errado. Sim. E a tentação é essa. Quebra o modo correto para você satisfazer, porque o mais importante é o satisfazer. Por isso que a bênção está em aprender a dizer não. Não. A disciplina do dizer não. A liberdade não é aquele que diz sim para tudo. A verdadeira liberdade é aquele que aprende a dizer não e não primeiro para si mesmo. Que é o mais difícil, né? Sempre. Por exemplo, eu vou dizer não para a cama e vou levantar cedo. Eu vou dizer não para isso e vou estudar. Vou dizer não para aquilo e vou fazer aquilo. Vou dizer não para mim e vou fazer. É uma batalha, você com você mesmo. Né? Exato, diário. Todos os dias. E Jesus, o homem perfeito, e o Deus encarnado, Jesus. E eu quero muito falar isso, que Jesus é o homem perfeito, porque nós acreditamos que ele é absolutamente Deus e absolutamente homem. Eu gosto dessa expressão. Ele é absolutamente Deus e absolutamente homem. Ou seja, uma coisa não exclui a outra. Sim. E a Bíblia chama isso de mistério da piedade. Então, não tem como eu tentar entender. Mas ele é absolutamente homem. Prova disso que o diabo o tentou como homem. Na certeza de que ele era vulnerável àquelas situações. Sim. Tá. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus nos ensinou como vencer as tentações da vida. Independentemente se você seja crente, não seja, não é isso, não é isso que está em jogo. A vida carrega situações das quais a gente vai ter, se quisermos viver bem, se quisermos viver a vida que Jesus nos chamou para viver, se quisermos viver a abundância, a felicidade, amar o próximo, vamos ter que aprender a dizer
Não. Não. E vai ser sempre a partir desse nível. Sim. E o que é importante isso para quem está nos assistindo? Porque se descobre que o poder de dizer não tem a ver com convicções que você carrega desde pequeno. Não entendeu, né? Não, ainda estou processando. Então vamos lá. Todo mundo sabe que Jesus foi tentado. Tá, mas o que aconteceu antes dele ser tentado? Antes, ele foi batizado. Tá, então tá, Mateus 3. Lê para nós aí, Mateus 3, do 13 ao 17. Então Jesus foi da Galileia para o Jordão para... Antes, você que a gente gosta de anotar a Bíblia. Eu gosto de anotar a Bíblia. A Bruna faz diário na Bíblia. Né? Cada um com seus hábitos, assim. Tudo certo. Amém? Vamos tudo bem. E aí? Para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: Tu vens a mim, eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Tá, por qual razão? Porque o batismo de João, para quem está a gente aqui entender, o batismo de João é para arrependimento. Sim. E Jesus nunca pecou. Não, perfeito. Mas ele veio para cumprir toda a justiça. Então ele Ou tinha seja, que ser batizado. ele veio para cumprir toda a vontade do Pai, toda a justiça, indicando que ele entra na fila dos pecadores para tomar os nossos pecados e descer as águas como indicativo da sua morte e ressurreição e nos deixar como exemplo. Toda a justiça. Ele se coloca no nosso lugar. Né? Ele entrou no nosso lugar, ele entrou na nossa fila. Tá? E aí João concordou, verso 16. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir. Jesus saiu da água. Saiu logo da água. Isso. Lucas dá um detalhe. Lucas 3, 21 e 22, Lucas diz que Jesus saiu e orou. Porque ele fez a vontade do Pai. Então ele sai e ora. E aí naquele momento... E viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba, vindo sobre ele. Continua. E uma voz do céu disse: Esse é o meu Filho amado, de quem me agrado. Isso. O que nos prepara para lidar com as decepções, com as frustrações e as tentações da vida? São as convicções que são geradas em nós dentro de casa. Uma coisa é você enfrentar o mundo com o desprezo, com o abandono, com a frustração. A outra coisa é você saber que é amado, que é filho, que tem alguém que te ama. E que te aprova, né? E que te aprova. Sem você, não te aprova pelo que você fez, te aprova por quem você é. Você é filho, carrega essa identidade. E o Pai, o nosso Deus, está dizendo a Jesus: Este é o meu Filho amado, em quem tenho me agradado, me agrado. Vamos explorar isso aqui. Quem na escola não tinha um amiguinho perturbado? Uma amiguinha perturbada? Você tinha? Eu era. Meu Deus. Meu Senhor. Eu vou comer bolo, cara. Olha, eu vou dizer. Gente, eu sou sincera. Jesus. Eu era a perturbada da história. Ele era um homenzinho torto, vivia numa casa torta. A Lolo ama essa música. A Lolo ama essa música e tudo que ela vê torto agora, uma árvore torta. Mamãe, olha uma árvore torta. Eu falei: filha, do que ela precisa? Da Bíblia. Aí ela pergunta pra mim que ela quer ver uma foto nossa de quando a gente era torto. Minha filha, não dá pra ver. Ela tava no parquinho, balançando, tem um escorregador. Ai, meu Deus. E ela ficava balançando e gritando: Aquele escorregador precisa da Bíblia. No meio do parquinho, evangelizando as crianças tudo. Por
porque enquanto lá de tudo em torno. Ai, muito bom, gente. Sensacional. Ai, Mas enfim, a criança perturbada na escola. exato. Ai, ai. Carrega algum tipo de dificuldade em casa. Não em todos os casos, mas geralmente. Algum tipo de frustração. Algum tipo de incerteza. Sim. E isso é visto. Porque as atitudes geralmente carregam nisso. E algumas vezes é a dificuldade de acreditar nessa certeza. Dá um exemplo aqui. Lembra da parábola do filho pródigo? Uhum. Ele voltou para casa quando ele teve a certeza de que o pai o amava. O pai nunca deixou De amar. de amar. E o pai sempre fez de tudo para ele. Mas isso foi um problema dele. E quando ele saiu e viveu tudo que ele viveu, ele entendeu o que eu estou fazendo. É. Eu tenho Caiu um a ficha, pai. né? A identidade. Eu sou filho. Inclusive, eu comprei uma tela linda do quadro de Rembrandt van Rijn, que é A Volta do Filho Pródigo. E no quadro, na imagem de Rembrandt van Rijn, tem uma espadinha, como que chama? A adaga? A adaga. Isso, a espadinha lá, que indicava filiação. E o Rembrandt coloca isso no quadro para mostrar que isso foi o que o filho não perdeu, a consciência de filiação, porque ele falou, na casa de meu pai. Na casa de meu pai. É. Então, ele entende que ele é filho. E é isso que o salva daquele lamaçal, de estar com os porcos. Ou seja, as dificuldades que as pessoas têm, que a gente tem de enfrentar as tentações na vida, são essas convicções. Por exemplo, quantas meninas, quantos meninos que fizeram coisa errada, relacionamento errado, gravidez, droga, porque as incertezas, a orfandade, as convicções erradas de não se sentir amado, de ter que o tempo todo ter que provar quem é, Sim. não saber dizer não diante de situações, de propostas indecentes. Por quê? Porque foi para o deserto do mundo, foi para as situações do mundo sem a certeza de que é amado. Caraca. E de quem é. Eu sempre gosto de dizer para o meu filho, o Gabriel, quando ele vai para algum lugar, ele fala, e aí, para que você acha? Eu falo, vá, desde que você não se esqueça de quem você é. Se você não se esquecer de quem você é, essa vai ser a sua base para você saber dizer não e jamais abandonar o propósito e a sua identidade por propostas indecentes que vão só te ajudar no momento. Mas depois vai só te atrapalhando. Entende? Porque antes da gente entrar aqui Na tentação. em dizer não, a gente tem que falar sobre isso. E isso aqui é um ensino para os filhos. Isso aqui é para você que talvez, porque que você sempre gostava de ser o rebelde, de sempre fazer diferente. As convicções, traga na memória as convicções e vai ver. Talvez nunca teve um pai ou uma mãe, ou o ambiente que foi gerado. Sim. Ainda que tivesse um pai ou uma mãe, parecia que a situação deixava essa dúvida no ar. Sim. Não com Jesus. E no batismo, o pai falou, esse é o meu filho amado. Só que agora, no deserto, é Jesus quem vai dizer, eu já tenho um pai. Porque o que é a tentação, senão a tentativa de assumir o lugar da paternidade na sua vida e te dominar? Sim. Então, Mateus 4 começa como? Verso 1 e 2. Lê para nós. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Pronto, vamos começar por aqui. Eita. Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito. Deus. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Eu gosto dessa provocação, porque se você ler mais para baixo,
Se você ler, por exemplo, o versículo 8, o diabo levou Jesus a um monte muito alto. O Espírito Santo levou Jesus para onde? Para o deserto. E o diabo? Para um monte muito alto. Então, às vezes, estar no alto não significa que foi Deus que levou. O diabo também pode levar. Está escrito. Só que lá ele faz você perder a cabeça e se jogar. Nossa, essa foi pesado, né? Caraca. Nossa, um bichinho. Eu comi então uma maçã maravilhosa aqui. Tá. Por que o Espírito levou Jesus para o deserto? Jesus já foi levado para o deserto? Eu tô tentando sair. Que isso? Eu não vou ficar mais aqui, não. Não vou. Olha. Ó, cai tudo aqui em mim. Aqui, ó. Toda vez que eu acho que eu tô saindo, eu ainda tô muito controladora. E Deus fala assim, minha filha, você ainda tá tentando controlar muita coisa. Pera. Entendi. Até que daqui a pouquinho, numa live aí, vai acontecer o Lili. Aí... ó, aqui na rede, agora você coloca assim, ó. Aí, quem que levou? O Espírito. Ele já te levou pro deserto? E por quê? Para eu ficar fortalecida no meu propósito. Para eu saber quem eu sou. Tentação é bom ou é ruim? A tentação é sempre boa, né? Por quê? Não, aquilo ali, o que está sendo oferecido, né, que você está olhando ali, sempre parece ser algo bom porque é algo que você deseja. Tá, nós estamos olhando uma Mas é perspectiva ruim. diferente. Vamos olhar uma perspectiva diferente. Nós estamos olhando eu estou olhando de uma forma, você está olhando na outra. Tá. Vamos ver se... Vamos lá. Vou perguntar de novo. A tentação é boa ou ruim? Não, é ruim então, né? Agora eu vou provocar. Vou provocar. Meu Deus do céu. O Fer começou a ser tentado. Deus me guarda agora. Isso, calma. Eu já tô... Tá, pera aí. Tem algum banquinho por aqui? Cadê a cadeira? Que isso? Tá. É bom ou é ruim? É ruim, é péssimo. Não é? É. Lê pra mim Tiago 1,12. Ai, Jesus. Me perdi até pra achar o Tiago. Tá lá perto do Apocalipse. Achei. 1,12. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Eu acho que a minha tá mais legal. Deixa eu ver. Não. Tem uma versão que é Almeida Revista Corrigida e Almeida Revista Atualizada. Feliz é o homem que passa por várias tentações. Tentação é uma benção. Passa e vence, né? Exato, mas tentação é uma benção. Tentação é uma benção. Agora eu entendi o sentido que você está querendo. Eu vou explicar porque tentação é uma benção. No mundo como o nosso, o mundo caído, tentação vem para nos dar a musculatura. Tentação vem para provar a essência e valorizar o que é bom, o que é ruim. Só entende o que de fato é amor quando aparece uma outra proposta. Só entende de fato o que é lealdade quando se tem a proposta da traição. Sim. Só entende a importância da constância quando vem a preguiça. Então, no mundo como o nosso, tentação faz bem. Sim. Porque ela arranca da gente o que não pode estar na gente. Tentação faz parte. É onde o caráter é moldado. Sim. É onde a gente é provado. É onde a gente é amadurecido e desenvolve resiliência. Sim. Tentação é uma benção. E a tentação faz parte desse mundo para nos tornar pessoas saudáveis. Por isso que Deus a ninguém tenta. Mas permite o homem ser tentado. Sim. O homem, agora que eu estou dizendo, tá homem e mulher. Sim. O ser humano ser tentado. Sim. Tentação é uma benção. E existe um outro ponto. A tentação também talvez vem para nos mostrar que estamos no caminho certo.
Porque se você tivesse no caminho errado... Eu não ia achar que é tentação. Exatamente. Porque eu ia estar cedendo a tudo, então não estou sendo tentado em nada. Uma vez que você está em Jesus, não é natural que você hoje fuja de coisas que antes você corria atrás? Sim, total. Porque agora você está no lugar certo. Tentação. Tentação faz bem. Eu escutava isso, né? Às vezes meus pais falando. Não, porque a gente está passando por uma prova. Não, porque fulano está passando por isso e foi tentado naquilo e não sei o quê. Qual é a diferença de prova e tentação? Ai, meu Deus. Eu posso ir à sua Larissa? Você responde essa? Qual é a diferença de prova e tentação? Prova quem dá é Deus? É, porque a prova é mais essa situação de provação, não que a tentação não dê isso, mas a tentação sempre está relacionada a algo pessoal. A prova tem a ver com o cenário, com o momento, com as turbulências da vida. A tentação não. Ela tem a ver com caráter, ela tem a ver com moral, ela tem a ver com algo mais íntimo. Sim. Tanto que você pode ser tentado no melhor momento. Sim. Não precisa ser necessariamente no pior momento. Provação já tem a ver com o pior momento. Sim. Eu vendo, né, a nossa vida hoje, eu não entendia quando meus pais falavam isso. Eu falava, nossa, parece que crente vive tendo esses negócios, né? E aí eu olhava a nossa vida e falava assim, meu, o crente vive tendo esses negócios e tal, e a gente nunca... Que tentação é essa? Que negócio é esse? E aí hoje eu vejo, né? Porque antes a gente podia falar assim pra qualquer coisa, hoje não. Mas eu consigo ver isso claramente porque eu vivi os dois, né? Então vamos lá. Tentação faz parte, para quem está com a gente aí, tentação faz parte da vida. E você vai ter que aprender a lidar com ela. Sim. Tem que fazer. Faz parte da vida. E para os casados aqui, é melhor que a sua esposo confesse uma tentação do que confessar um pecado, uma transgressão. Às vezes, nós não damos ao outro a liberdade de confessar uma tentação. E uma tentação não confessada pode ser um erro maior aberto. É verdade, é real. Ninguém deu glória agora, mas tudo bem, vamos lá. Aí, É real. tá bom. O que Jesus fez depois? E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Foi aí que me pegou. Como que ele ficou 40 dias, 40 noites, só sentiu fome depois? Não é isso. Não é isso, cara. Eu fico um dia sem comer, já tô morrendo de fome. Sabe? Tá difícil. Ai, meu Hoje Deus. tá complicado. Paz, que tentação. Tá de derrubar da cadeira. Aqui, ó. Ai, deixa eu beber uma água. Luta, escuta. Depois de jejuar, por que ele jejua? Por que ele jejua? Porque a gente jejua para enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Exato. Mas lembra que esse jejum tem a ver com disciplina, com resistência, com dizer não. Então, para quem Jesus disse não, em primeiro lugar? Para ele. Quem não sabe dizer não para si, não sabe dizer não para mais ninguém. Muito menos para o diabo. O diabo não quer que você faça o que ele quer. Ele quer que você faça o que você quer, né? Fora do momento certo. Então, até que você saiba dizer não para você, nossa, você não saberá dizer não. E não trate o diabo só como o diabo em si, mas trate o diabo como toda alternativa de viver fora de um alinhamento, de uma direção, daquilo que vai te trazer problema. Sim. Então, o pessoal fala assim, o jejum. É que geralmente o jejum sempre é visto, geralmente ele é visto como para ter milagre, para ter bênção, para fazer não sei o que, para o céu abrir. Mas Jesus está nos ensinando que jejum é a prática da disciplina para aprender a viver sem ser refém de coisas ou de alguém. Sabe que um dos meus primeiros jejuns... Meu Deus. Não, você sabe disso, já contei. Além de tirar a parte de alimentação e tal, Eu não sei disso tirei... não. Sabe sim, Vai. já contei.
Eu tirei joguinho. Eu lembro. Eu tirei joguinho de celular. Ela jogava Sonic. Isso. Candy Crush, esses joguinhos. Que besta. isso, cara? Exato. E gastava muito tempo, porque qualquer intervalo que eu tinha na minha vida, eu ficava jogando joguinho. Eu fiquei com medo dela falar que eu gastava dinheiro. Gastava um pouquinho também, porque assinava os joguinhos, né? Tinha joguinho que pagava mensalidade. Quando ela reclamar de alguma Bíblia, vai. E aí? Não reclamo. Jamais. Não. E aí? Não que o Fernando reclama, mas ele fala, caramba, comprou mais Bíblia. Vai. TDAH, volta. Eita, é verdade, essa tarde já era o remédio. E aí, quando você jogava o joguinho? Mas o joguinho atrapalhava muito minha vida e em muitos momentos eu não sabia dizer não e eu acabava não lendo o livro, acabava não iniciando aquilo que eu deveria ter iniciado há tempos, que era começar a ler a Bíblia. Porque eu sempre falava assim, não tenho tempo, mas eu estava toda hora jogando. E quando eu coloquei o joguinho no meu jejum, eu comecei a ler a Bíblia. Tá vendo? E aí, falou, nossa, quanto tempo eu tinha. Isso. Incrível. Não, e agora você acabou de falar uma chave muito poderosa. Essa é uma chave poderosa para a libertação de qualquer vício. Essa é uma chave poderosa. Por quê? Porque geralmente a gente pensa na libertação de vícios, maus hábitos. Não pensa só em vícios morais. Qualquer tipo de mau hábito destrutivo, como esse aqui. Joguinho, fumar cigarro, beber bebida alcoólica. Então vamos lá. Como que se vence? Poucas vezes vai acontecer o vencer qualquer... Eu acredito, tá? Na atuação sobrenatural de alguém colocar a mão na sua cabeça numa oração. Eu acredito. Jesus fez isso várias vezes, colocou a mão nas pessoas. Mas o que eu vou dizer agora vai ser estranho, do meu jeito de falar estranho, mas guarde isso. O vício não se muda de dentro para fora. Os vícios se mudam de fora para dentro. Não é de dentro para fora. Tá. Continua. Tô raciocinando. Continua. Continua, tô raciocinando. Vamos lá. Como que eu explico isso? Vamos lá. Vou te ajudar. Usar o seu exemplo. Você ainda acorda cedo? Sim. Pronto. Você gostava de acordar cedo? Continuo não gostando. Vem de dentro? Não vem de dentro. O que mudou? A disciplina. E o meu combinado com Deus também. O seu comportamento lá de fora. Sim. Você teve que mudar um comportamento externo. Sim. Verdade. Para trazer para dentro uma consciência. Então, eu pensei que, tipo assim, se eu parar de desejar tal coisa, então não vou fazer. Com o vício é diferente, com os maus hábitos é diferente. Então você vai ter que primeiro fazer uma disciplina. Cortar, eliminar, até que dentro de você seja mudado. Sim. Eu tinha muito isso com gasto. Eu era muito gastona. E eu tive também que fazer um corte externo para depois mudar interno. É fazer até gostar. Sim. Então, por que Jesus está jejuando aqui? Veja, ele tem que mudar um comportamento. Ele muda o comportamento, aceita uma disciplina, porque saberá que será tentado. Então, a mudança do comportamento externo traz uma consciência interna. Se eu aguentei 40 dias, eu aguento mais um. Então, para vencer qualquer vício, primeira coisa que você vai ter que decidir, vou entender que vou sofrer, porque vai. Mas vou mudar comportamentos. É mudar comportamentos, mudar hábitos. Sim. Até que aquilo se torne realidade. Você não vai vir aqui de dentro. Não adianta falar assim, eu não vou fazer mais isso. Não, esquece. Não é não vou fazer. Deixa eu focar no que eu tenho que fazer de diferente. Sim. Quando eu focar no que eu tenho que fazer de diferente, então você substituirá. Uma paixão só pode ser vencida por outra. E aí, alguns vão precisar de auxílio médico. Sim, com certeza. A fé, sobretudo, a oração, sobretudo,
E o jejum entra nisso. Caramba. Você chama de jejum, mas pode chamar de abstinência. Pode chamar de qualquer outro nome, mas é jejum. Sim. Vai ter que usar esse caminho. É o caminho da disciplina, do dizer não para si mesmo. E até que você não aprenda isso, vai ter que aprender isso. Então, logo em seguida, ele teve fome. Lógico que vai ter fome. Porque depois de 40 dias Sim. e 40 noites sem comer, ele teve Fome. muita fome. Ou seja... Homem. Ele era homem mesmo, né? Para Exato. quem tem dúvida se ele era, Isso. ele era homem. Ou seja, é uma frase que eu gosto muito. O diabo sempre vai fazer residência na porta da necessidade. Eu gosto dessa frase. Está escrito aqui, inclusive. Ou seja, é quando você diz, tô com fome, Aí ele vem. que ele chega. Eita. E sem contar que hoje em dia a gente não fala mais tentação, né? A gente fala carência. Você conhece pessoas que falam assim, tô com uma carência. Uma carência. Se tornou até uma expressão no sentido financeiro. Carência. Carência. Tô carente de dinheiro. Tô carente de, sei lá. Carência. E é sempre nessa carência, nessa fome, que a fome faz a gente achar que para matar ela pode ser de qualquer jeito, com qualquer desculpa, de qualquer maneira. E a tentação é transforme as pedras. E eu gosto aqui, se és filho de Deus, e o se aqui trabalha com uma ideia de condicional, mas no original não é um se condicional. No original é, você é filho de Deus, manda que as pedras. Ou seja, se você é quem você é, cara, você não é o filho de Deus, você é o Todo-Poderoso. Para que ficar passando fome? Exatamente. E aqui está um grande segredo. É que o fato de eu ser filho de Deus não significa que eu estaria isento das dificuldades da vida. Que todo mundo vai Que passar, né? todos vão passar. Que todos vão viver. Então, se és filho de Deus, ou você é filho de Deus, manda que as pedras transformem em pães. Agora imagine, eu e a Tati estivemos lá no deserto da Judéia. E eu não fui exatamente aonde foi a tentação, provavelmente. Mas é muita pedra. Nossa, É muita pedra. É tudo rochoso e cheio de pedra. meu Deus. Imagina tiver umas pedras, umas pedronas, para quem está com fome. Jesus. Um pãozinho de forma. Peraí. Amor, E aí... peraí, eu já venho. Deixa eu só suar o nariz. O sangue de Jesus tem poder. Ó, você que está conosco. Você que está conosco, comenta aí. Curte, compartilha, porque a gente teve que fazer um comercial. Tá? Não teve nenhuma cadeira, teve nada. É apenas um surto de alguém que está sendo liberto e tal. Alguém que estava libertando. Aí, Um monte de pedra, dava pra fazer 1 milhão de pão. você pega uma pedrona, você está com uma fome. E Fernando, uma pedrona com margarina. Que Margarina. isso? Falar isso na minha casa, que absurdo. Uma margarininha. Ficou maravilhoso. Meu Deus! Ai, meu próprio marido ainda falando Não é que- não? Nossa, no deserto da Judéia é quente pra Vou caramba. até dar uma... A margarininha vai até derretendo assim, ó. Vale. É... Remenência. Nossa, vai colocar num forninho? Meu Deus. Então, já imaginou? Absurdo. Nem, não quero imaginar isso, não. Imagine. Então, nessa hora, transforma as pedras. Cara, o que é transformar pedra em pão? Fale pra mim. É um milagre, né? Geralmente a gente gosta de provocar milagres. Por exemplo, você sabe que aquele relacionamento ia dar errado. Mas só para você ter o que quer, você transforma a pedra em pão. Eita. Entendeu? Você sabe, meu. Você sabe. Você sabe que vai dar Na minha ruim, vida né? pastoral, minha meia do Garfield, na minha vida pastoral, eu lidei com situações, né, com casos. E não só na questão de pastor, mas como palestrante, pregador,
lidei com muitas situações, assim, sabia que ia dar errado. Continua Não vai. né? Não, mas vai. Vai que... E sempre... A gente sempre tem uma conversa religiosa. Deus muda, Deus transforma. E eu creio nisso. Nossa, eu tive uma conversa dessa. Eu creio nesse negócio, Deus muda, Deus transforma. Mas passa pela decisão, pela escolha. E existem situações que eu não preciso ser refém. Mas é a vontade de satisfação. Porque eu quero, porque a minha carne quer, porque eu quero experimentar. É o desejo da carne, eu quero transformar pedra em pão. Como quem diz, eu preciso me alimentar disso, porque senão não vou conseguir viver. E aí, transforma a pedra em pão, fica indigesto, dá uma má digestão. Sim. E aí depois ainda reclama a Deus. Por que o Senhor deixou acontecer? Eu deixei acontecer. Então, transformar isso em todos os níveis. Transformar pedra em pão é você sempre dar um jeito mágico para as coisas. Boas desculpas. Tem uma expressão que geralmente crente usa. Ixi. Ai, porque eu sinto que é de Deus. Eu sinto de Deus. Ou então Deus me falou. Deus me falou. Tive um sonho. Porque sonha. Ai, ai. Deus me falou. É sempre assim. Isso é transformar pedra em pão. As aplicabilidades que a gente tem são várias na vida. Na vida. É sempre assim. Para viver aquilo, não importa a que custo. A qualquer custo, mas eu tenho que viver. E essa tentação, ela acontece no deserto. Então, ela é sempre a tentação do escondido. É meu. Ninguém está sabendo. É íntimo. É só eu. Ninguém vai ver. Não, isso aqui é meu. Isso aqui é uma coisa minha. É só hoje, não tem problema. Amanhã volta tudo normal, vamos embora. Tá. É só hoje, só agora. Tem problema. Para todos os níveis. Caraca. É só uma coisinha. E isso vai arrancando a alma da gente, vai adoecendo a gente. Sim. Essa é a primeira tentação. É só hoje, amanhã eu não vou. Não, é só agora. Essa é a primeira tentação. E a resposta de Jesus em dizer não, nem só de pão viverá o homem. E ele cita o texto de Deuteronômio. Mas aqui eu gosto, nem só de pão, o texto, nem só de pão viverá o homem, porque Jesus está admitindo que o homem vive de pão. Sim. Ou seja, você vence a tentação quando você admite a sua humanidade e que o desejo é real e verdadeiro. Sim. Porém, eu não posso colocar ele acima de mim mesmo. Eu não posso colocar ele acima da minha própria vida. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E geralmente, a tentação vem, as propostas vêm para tentar nos induzir a sair de quem somos para aquilo que queremos, sem perceber o que já somos. Levando em consideração Jesus, o que o diabo ofereceu para Jesus? Quem ele já é, né? O quê? Transformar a pedra em pão. E o que ele já é? Ele já é Deus. Se ele quisesse, ele poderia transformar a pedra em pão. Mas não apenas isso. Vamos lá. O diabo ofereceu o que para ele? Transformar a pedra em pão. Quem é o próprio pão vivo ele. que desceu do céu? Ele é o próprio pão. Ele é o pão. Só que uma vez que você decide tentar fazer as coisas da sua vontade, você deixa de ser resposta. Você deixa de ser alimento para alguém. Você deixa de ser pão para alguém. É assim. Quando você quer fazer a sua vontade a todo custo, você abre mão de quem você é. E aí você deixa de ser aquela referência, deixa de ser aquela pessoa que de fato era importante. Essa é a primeira tentação e Jesus diz, nem só de pão viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E eu decidi viver aquilo que Deus tem para mim. E isso será mais importante até do que as minhas próprias necessidades. Elas são reais, elas serão verdadeiras, mas elas não serão supridas a qualquer custo. Sim. Elas não serão supridas de qualquer forma.
Porque eu não posso ser escravo da minha vontade. Eu não posso ser escravo de mim mesmo. Sim. Essa é a primeira tentação. Mas tem a segunda tentação. Eita. Qual é? Verso 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao seu respeito, e eles te sustentarão com as mãos para que não tropeces em pedra alguma. Então vamos lá. Ousado ele, né? Ousado, né? Usou a palavra de Vamos Deus lá. ainda para falar um negócio para Jesus. Ousado. A primeira tentação é escondidinha. Uhum. É a da fome. A segunda tentação, ela mexe com o meu ego. Uhum. Ela mexe de como eu quero que as pessoas me vejam. Uhum. Ela trabalha com a ideia do reconhecimento. Não existe uma pessoa que não queira ser reconhecida. Cada um dentro do seu nível. Tem gente que não quer ser famoso, mas quer ser reconhecido. Quer ser reconhecido pelos pais, Dentro pelo do mundo que marido, vive. dentro ali do mundo Exato. dela. E essa tentação trabalha com o reconhecimento. Porque veja, ó, cidade santa, o templo é santo, citou a palavra que é santa, a Jesus que é o santo. É uma tentação do santo, do religioso, do separado, daquele que diz ser e acredita ser diferente de todos. Então, se ele é diferente de todos, ele não pode viver o que todo mundo vive. Uhum. Porque ele é diferente de todos. Uhum. Sempre tem que ver ele como o diferente de todos. É o problema do reconhecimento. Uhum. De querer ser reconhecido a qualquer nível, a qualquer custo. E nem que, para isso, ele tem que pressionar Deus. Vou agilizar os planos de Deus, porque o caminho que ele tem para mim é muito longo. Não, e essa acaba sendo uma tentação, principalmente daqueles que dizem ser filhos de Deus. É aquela pessoa que fala assim, não, porque eu também sou filho de Deus, então eu tenho que viver isso. Sabe? Caramba. As pessoas de vez em quando usam essa expressão aqui, ó. Não, eu vou fazer tal coisa, vou tirar férias, porque eu também sou filho de Deus. Uhum. Então tá. Quer dizer que aqueles que não tiram férias não são filhos de Deus? Só filhos de Deus tiram férias? Quer dizer que filhos de Deus estão... O que aconteceu? Quer dizer que filhos de Deus estão condicionados a só viver coisas boas? Eita. Então quer dizer que se eu não estiver vivendo uma situação tão favorável, eu não sou filho de Deus? Se as pessoas não me aplaudirem, eu não sou filho de Deus? É. Então, essa é a tentação de que se eu sou filho de Deus, vão ter que me aplaudir o tempo todo e as coisas para mim sempre vão ter que dar certo. Eu atendi um caso uma vez de uma pessoa que tudo na vida tinha dado certo pela primeira vez. Até um certo relacionamento, porque o primeiro relacionamento deu errado. Essa pessoa sofreu muito com isso. Por quê? Porque tudo que ela tinha feito na primeira vez tinha dado certo. Ou seja, é aquela tentação de que não pode existir frustração. Porque eu sempre tenho que ser reconhecido. Caramba. Cara, isso para todos os níveis. E eu acho que essa tentação esteve sempre presente no mundo, em qualquer época, mas principalmente na nossa, com rede social. Porque é sempre nas redes sociais que a gente sempre quer ser visto como alguém vindo dos céus. Alguém que os anjos carregam. Alguém que nunca tropeça em pedra. Mas sabe que a gente roda muita pesquisa, né? E a palavra que mais aparece na nossa pesquisa é que as pessoas, que elas querem ser reconhecidas. Não é, amor? Então, assim, as pessoas realmente têm esse desejo do reconhecimento. Exatamente. E assim, elas querem ser reconhecidas. E elas não querem Deus por Deus. Elas querem Deus para que Deus faça o que elas querem e sejam reconhecidas. Sempre é a ideia do reconhecimento. Sempre. E ainda que, se preciso for, mexa na própria palavra de Deus. Porque o diabo pega um texto lá da Bíblia, do Salmo 91, tira do contexto e diz, está escrito aqui, ó, agora pula.
Cara, em nome de Deus, usando a Bíblia, você pode fazer as maiores barbaridades. É porque se você tira qualquer coisa do contexto Quando de dentro você da Bíblia, usa você pode ela, fazer o que você quiser, né? e quando você usa ela só para si próprio. Até um Adolf Hitler. Ou seja, e aqui fica uma lição muito poderosa. Ninguém faz negócio com o diabo sem se tornar diabo. Nossa. Ninguém. Então, a isso Jesus responde, também está escrito. Não põe à prova o Senhor, o seu Deus. E o que Jesus está nos ensinando aqui, Bruno, é aprender a lidar com os processos naturais da vida. Não é toda hora que Deus vai antecipar as coisas. Não é toda hora que Ele vai acelerar. Sim. Não é toda hora que as coisas vão acontecer rápido. Algumas vezes você vai ser reconhecido, mas você aprender a subir degrau por degrau. Sim. E a descer degrau por degrau. Poderia ser maravilhoso Jesus descendo com Gabriel e Miguel segurando ele. Já pensou que... Todo mundo aplaudindo. Não precisaria da cruz, não precisaria de nada. Mas não é. Não era esse o propósito, né? Não, e não era esse o caminho, era esse o propósito. Qual é o caminho? O caminho natural. Ter que pregar dia após dia, ter que lidar com um discípulo aqui, expulsar um demônio lá, conversar com alguém aqui, ser criticado lá. Sim. Então, essa mágica de do dia para a noite ser aplaudido, reconhecido, milhões de seguidores, e você faz isso a qualquer custo, do dia para a noite vira doutor, do dia para a noite já tem diploma, do dia para a noite já está milionário, do dia para a noite você está caindo dos céus com anjos te segurando. Fora que isso causa um transtorno emocional muito grande, né, na pessoa, que acontece do dia para a noite. Você vai conversar com um monte de influenciador que tem milhões e milhões de seguidores, que aconteceu realmente do dia para a noite, cara, a maioria deles tem problema psicológico. Porque ninguém faz negócio com o diabo. E quando eu falo negócio com o diabo, não cria na sua cabeça pacto, a fantasia. Foi não. lá, vai fazer um pacto. Negócio com o diabo é aceitar as propostas indecentes. Que no primeiro momento você está tão obcecado em querer viver e ser reconhecido. Que aceita qualquer coisa. Que aceita qualquer coisa em nome do que for, até que seja em nome de Deus, e coloque Deus na história, e coloca isso acima da própria vida, e se joga achando que Deus é obrigado a respaldar as suas loucuras e a confirmar as suas pressas. E no final, possa ser que a única coisa que lhe sobra é cair na terra e pum! Porque Deus não é obrigado a sustentar as minhas loucuras. Não. E acerca disso, Jesus diz, não. A última tentação, eu só quero que o povo entenda que nós somos corpo, alma e espírito. Então, isso significa que as tentações não se separam, tá? Ao mesmo tempo, elas envolvem o nosso corpo, alma e espírito. Tá. Então, ao mesmo tempo, elas se entrelaçam, porque nosso corpo não se separa. Sim. Corpo, alma e espírito. Sim. Se separar, morreu. Exato. Então, a última tentação. O diabo levou ainda a um monte muito alto. E não pense que o monte muito alto, hoje acho que não é o Everest, mas o monte mais alto. Mas eu acho que é o mais famoso. Não pense que o diabo levou Jesus lá no monte mais alto. Isso aqui tem a ver com o nível de elucubração, de imaginação. A esse nível de monte mais alto, daquele lugar onde tudo pode ser visto, e ele mostrou todos os reinos do mundo, todos os poderes, todo o seu resplendor, tudo. Ele mostrou para Jesus exatamente o que Jesus veio salvar, o mundo inteiro. Tudo. Ele mostrou tudo e falou, cara, poder é só uma questão para quem você se dobra. Então aqui, ó, tudo isso eu te darei. E por que tudo isso te darei? Uma explicação teológica. Lucas diz, no Evangelho de Lucas, tudo isso te darei porque me foi entregue. Foi entregue por quem? Por Adão. Quando Adão pecou, ele entregou tudo na mão do diabo. Tudo estava na mão do príncipe desse século. Caraca. Do príncipe desse mundo. Então, tudo isso lhe darei.
se prostrado me adorares. Nossa. Do que adianta estar num monte muito alto, mas prostrado para o diabo? Tá louco, Deus me livre. Está num monte muito alto, com todos os reinos aos seus pés, mas você prostrado para o diabo. E você vai pagar um preço por isso, né? Ou seja, é quando a filiação foi abandonada. Por quê? E a gente termina onde a gente começou. Se ele tem certeza que ele é amado pelo Pai, e se ele tem certeza que o Pai vai dar isso para ele, por que ele vai se então, prostrar? Se ele se prostra a Satanás, ele está mudando de paternidade. Entende? E o diabo sabia que esse é o pedido de Jesus. Salmo 2, pede-me e eu te darei. Pede-me as nações. Então o que o diabo oferece? Aquilo que sabe que o filho pedirá para o pai, mas o pai só vai dar no tempo certo. É sempre assim. As tentações sempre têm a ver com algo que você quer e você quer em tempo recorde, que é agora. E você pode até ter e se sentir todo independente, mas curvado por seus próprios desejos, escravo de si e do diabo. Mas a resposta de Jesus é: retira-te, Satanás. Ele vai dar um basta nisso. Chega. Sai daqui, acusador. E ele fala: adore o Senhor seu Deus. E só a ele preste culto. Culto tem a ver com entrega, com corpo, com alma, com espírito. E a Bíblia diz que o diabo deixou. Os anjos vieram e o serviram. Ou seja, lembra a fome do começo? Sim. Ela foi suprida. Lembra os anjos? Agora eles vieram. Sim. E agora, os anjos não apenas vêm. Vem para servir. Né? Os anjos servem, porque ele é maior do que os anjos. As 3 tentações, uma vez que ele resistiu, agora ele recebeu a recompensa. A comida, os anjos e o reconhecimento. Nossa. Se você for até o fim, as coisas vão acontecer naturalmente. Se você aprender a dizer não, Deus já te deu um sim e um amém. Que lindo, né? E eu falo amém. Amém. Lindo demais, né? Então aprenda a dizer não. Eu espero que a partir desse momento você tenha aprendido. Você aprendeu? Eu já estou falando não tem um tempinho já. Mas eu quero lhe convidar você a falar sim agora. Boa. Para Jesus. Só Jesus pode te ajudar a vencer esse vício, vencer esses erros. Ele quer te ensinar a você fazer o que ele fez, dizer não. Você pode fazer isso. E ele vai lhe enviar anjos para te ajudar. E ele vai te fazer um banquete no meio do deserto. E se ele entender, se for importante, se é necessário que você seja visto, reconhecido, ele fará com que isso aconteça de maneira natural. Mas apenas diga sim para ele. Agora. E a gente ora por você. Pai, no nome de Jesus, dê a cada um agora resistência. Recebe cada um que está dizendo sim agora diante de ti. Perdoa os nossos erros e pecados. Escreve o teu nome no teu livro. E nos ajude a vencer pela fé. Porque essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ah, gente, olha, aqui todo o episódio é uma emoção. Espero que você tenha digo sim. Escreve aqui embaixo pra gente conhecer. Fala pra gente o que você achou. E esteja inscrito aqui no canal. Ativa sininho, deixe seu comentário, compartilha com mais gente, porque a nossa intenção aqui é só levar a palavra de Deus para que mais pessoas sejam transformadas por ela e aprendam a dar esse sim, que é um sim mais importante da sua vida. Espero que você tenha gostado desse episódio. Que Deus abençoe muito a sua vida. E a gente se vê no próximo episódio, né? Deus te abençoe. Tchau. Gente. Amém.